A WeCancer é a sua companheira na jornada contra o câncer. Uma plataforma onde você, paciente, pode registrar seus sintomas e receber acompanhamento de uma equipe de saúde onde você estiver. Você também pode tirar suas dúvidas gratuitamente com uma equipe de saúde composta por enfermeiro, psicóloga e nutricionista. Olá, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou enfermeira, especialista em oncologia, faço parte do time da WeCancer, realizo diariamente o acolhimento, atendimento, suporte e também o acompanhamento do paciente com câncer e seus familiares. É muito importante durante o dia a dia a gente realizar esse acolhimento por quem está passando pelo impacto da doença em si, que é o câncer. E para você ter esse atendimento, basta você entrar em contato conosco através do nosso aplicativo ou das nossas redes sociais. Na Cancerpedia, você conta com diversas informações ricas e confiáveis sobre o seu tipo de câncer, sintomas e tratamento. Você também pode organizar seus medicamentos e receber lembretes na hora de tomá-los. Com a agenda, fica ainda mais fácil organizar todos os seus compromissos no hospital. Além de tudo isso, você ainda pode fazer parte de uma rede de apoio, conhecendo outros pacientes com câncer em nossas rodas de conversa online. Tudo isso gratuitamente. Baixe nosso app na Google Play ou na App Store. Sua jornada também é nossa. Boa noite, gostaria de agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, cujo tema é a queda de cabelos durante a quimioterapia. Como prevenir e tratar. E para compartilhar com a gente todo o know-how e experiência nessa área, nós convidamos a doutora Gisele Silva, que é dermatologista pela Universidade Estadual de Campinas, especializada nas reações cutâneas ao tratamento ao câncer e prevenção da alopécia, queda de cabelo induzida pela quimioterapia. Fiquem muito à vontade para escrever as suas dúvidas no nosso chat, que ao final, a doutora Gisele, nós daremos um tempinho para a doutora Gisele responder todas as perguntas que vocês compartilharam conosco no chat. Com a palavra, então, a doutora Gisele. Boa noite a todos. Obrigada, Simone, pela introdução. Obrigada a toda a equipe da WeCancer. Parabéns por esse trabalho. Fico muito feliz com esse convite. E eu espero compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e a gente também tirar as suas dúvidas, né, as dúvidas de todos os que estão aqui conosco. Para isso, então, eu preparei uma aulinha, uns slides para a gente conversar sobre o assunto, porque tem muita coisa interessante para vocês. Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela. Só confirma, por favor, Simone, está compartilhado? Está compartilhada, doutora. Bom, então, obrigada. A gente vai conversar um pouco sobre a queda de cabelos induzida pela quimioterapia, que na dermatologia a gente chama queda de cabelos de alopécia. E como a Simone já conversou com vocês, eu sou dermatologista, tenho essa formação na área de reações cutâneas ao tratamento do câncer. Trabalhei alguns anos no AC Camargo Cancer Center, trabalhei também no Centro Paulista de Oncologia
E atualmente eu estou dando um suporte ao Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, já tenho 7 anos que eu estudo todas essas reações e os efeitos do tratamento do câncer na pele, nos cabelos e nas unhas. E vai ser um prazer, então, a gente falar desse tema que é tão importante quando a gente recebe o diagnóstico do câncer e que vai fazer uma quimioterapia, que é a queda de cabelos. Então, por que isso nos impacta tanto? O que os cabelos representam para a gente? Então, os cabelos, eles vão representar a nossa aparência, a nossa individualidade, a nossa identidade, a nossa personalidade, também a atraência, né, entre os sexos, a sexualidade em si, a feminilidade e a masculinidade. Então, está muito relacionado a quem somos. E por isso que perder os cabelos durante a quimioterapia é tão angustiante. E a gente vê isso na prática quando a gente atende os pacientes, quando a gente vivencia um amigo, um familiar com câncer, o quanto isso emocionalmente prejudica o paciente. Então, a perda abrupta, a perda intensa de grande parte dos cabelos, ela é muito associada à doença, né? Então, quando uma pessoa está sem cabelos, muitos estranham e já imaginam, nossa, está fazendo um tratamento de câncer, o que está acontecendo? Então, isso expõe a pessoa, expõe o problema que ela está passando às outras. E perder os cabelos durante a quimio, por isso, acaba sendo um dos efeitos mais estressantes do tratamento do câncer em si. Impacta na autoestima, impacta na autoconfiança, pode causar um sofrimento emocional e prejudicar a qualidade de vida do paciente. E a gente acompanha isso na prática e também descrito na literatura, que algumas mulheres podem até se negar a fazer a quimioterapia, que pode ser a quimio curativa, porque essa quimio pode causar uma perda completa dos cabelos. Então, essas mulheres não querem passar por isso e acabam optando por um tratamento de segunda linha inferior, né? Então, existe esse percentual de mulheres mais impactadas. Mas também uma coisa importante da gente falar é que não é todo tipo de quimioterapia que causa aquela queda completa dos cabelos. Existem quimioterápicos que causam mais queda e quimioterápicos que causam menos queda. Então, isso é muito importante também saber para poder conversar com a equipe de oncologia, os profissionais e entender o que se espera, né, para o seu caso. Então, existem alguns fatores que influenciam a capacidade de um remédio quimioterápico causar a queda de cabelos. Então, a gente tem que pensar assim, é um quimioterápico que é dado sozinho ou é um conjunto de quimioterápicos? Quanto mais remédios, mais tem chance de afetar o cabelo. É também importante saber qual que é a frequência daquela administração dos medicamentos, se é uma quimioterapia aplicada semanalmente, se é uma quimioterapia aplicada a cada 3 semanas, isso acaba impactando também, né? Quando é uma quimio com um intervalo maior, há uma expectativa de que cause maior queda de cabelos. E também a dose é importante. Existem medicamentos que, numa dose mais baixa, causam menos queda. E quando ele é administrado em doses maiores, dependendo do tipo de câncer, do estágio do câncer, aí alguns medicamentos com uma dose maior causam maior queda de cabelos. Existem também características diferentes quanto à via de administração. Se a medicação é um comprimido, se é uma medicação dada na veia. Na maioria das vezes, as medicações endovenosas têm uma ação mais intensa nos cabelos do que os comprimidos. E também existem características que são individuais, né? Tem pessoas que têm um metabolismo ruim para aquela medicação, isso significa que acaba circulando mais medicação no sangue e pode afetar o couro cabeludo, os cabelos. Se o paciente já sofreu outro processo de tratamento de quimioterapia, ou mesmo já sofreu uma radioterapia no couro cabeludo, isso pode também impactar a resposta àquela
quimioterapia que ele vai tomar, se são idosos, se já teve também uma doença chamada doença do enxerto versus hospedeiro, quando passa por transplante de medula, por exemplo. Então, existem características do paciente que podem fazer a diferença na quantidade de cabelos que cai. E o tipo também de agente, né, como é importante a gente avaliar dentro do quimioterápico, tem vários tipos e alguns causam mais e outros menos, como eu falei. Então, essa tabela, ela é importante para a gente ver, assim, que existem medicamentos que causam uma queda de cabelo mais grave, mais intensa, e medicamentos que causam uma queda de cabelo mais leve. Então, essa análise do medicamento em si é um dos aspectos para a gente avaliar qual é o risco de o paciente sofrer uma queda mais intensa. Quando a gente fala em pacientes com câncer de mama, na maioria das vezes, tem aquela quimio chamada quimio vermelha e quimio branca, né? Então, esses quimioterápicos, o da quimio vermelha, que é a doxorubicina, está nessa classe de causar uma alopécia mais intensa, mais grave. Então, isso a gente observa em muitas mulheres que fazem o tratamento para câncer de mama com a quimio vermelha, depois de algumas semanas cai praticamente todo o cabelo. Já tem outras medicações que são circunfluoracil, às vezes usado para tratamento de câncer de intestino, capecitabina, e essas medicações são quimioterápicos que causam um menor dano para os cabelos. Então, essa tabela ela é importante também para a gente ver que cada um tem o seu risco maior ou menor. E como o quimioterápico leva a essa queda de cabelos? Então, aqui tem uma foto ilustrativa da nossa unidade pilosebácea, é o pelo e a glândula sebácea. Então, quando o quimioterápico é administrado, ele vem aqui nessa região que tem vasos sanguíneos que nutrem o pelo, e aí o remédio é entregue a essa unidade pilosebácea. As células vão absorvendo esse quimioterápico, e aí esses quimioterápicos, eles têm uma ação de causar morte celular, né? Então, ele é usado para tratar o câncer, para induzir a morte das células cancerígenas. Só que algumas células do nosso corpo que estão numa fase ativa de divisão celular, de replicação, acabam sendo atingidas como um efeito colateral do tratamento, um efeito adverso. Não é o objetivo, mas essas células acabam sendo afetadas. Então, isso ocorre nos cabelos que estão na fase de crescimento, que todo mês o nosso cabelo cresce cerca de 1 centímetro, então são células do nosso corpo que estão muito ativas, então essas células em divisão, elas sofrem o impacto do quimioterápico, mas outras células também, como as células sanguíneas da medula óssea, por isso que ocorre muitas vezes uma queda da imunidade, a queda dos glóbulos brancos, às vezes anemia durante a químio, porque também a medula é bastante ativa e acaba sendo afetada. Mucosa, né, ocorre afta, mucosite, diarreia, altera o intestino, porque também a nossa mucosa está sempre sendo reparada naturalmente. Então, essas células do nosso corpo que são muito ativas acabam sofrendo o efeito colateral do quimioterápico. E isso ocorre nos cabelos, né? Então, como 85% a 90% dos cabelos estão na fase de crescimento, fase ativa, essas células, elas absorvem esse quimioterápico e vão sofrer o dano causado por eles, né? Então, essas células, elas acabam parando a divisão celular e ocorre a morte celular. Então, o cabelo vai sofrendo um afinamento e fica muito frágil. O folículo não consegue repor, porque ele não está conseguindo se multiplicar devido à ação do remédio, da quimioterapia. E aí o fio vai afinando e quebra. Isso ocorre após as primeiras semanas, até 3 semanas após o tratamento, o início do tratamento, quando a gente fala de certos tipos de quimioterápicos, né? E essa queda a gente chama de eflúvio anágeno, é uma queda de cabelos que afetou as células do folículo nessa fase de crescimento, que é a fase anágena.
E outras regiões do nosso folículo, da nossa pele, são afetadas, né? Então, as glândulas sebáceas também são afetadas pelos quimioterápicos. É muito comum a pele ressecar e também pode ocorrer mudanças na pigmentação. Alguns pacientes podem sofrer quando toma o quimioterápico, o cabelo cai. Depois que o cabelo vai nascer, ele pode nascer mais branco, mais acinzentado, porque a quimio também pode afetar as células que dão o pigmento ao pelo, ao cabelo, que são os melanócitos. Então, toda essa unidade pilosebácea com vasos, todas essas estruturas podem ser afetadas, né, pelo remédio. E o que é importante é que, na maioria das vezes, essa região chamada bulge é uma região do nosso pelo, do folículo, que dá células para o folículo crescer de novo. Essa região, ela geralmente não é sensível à químio, ela é resistente à químio. Então, é o que faz com que os cabelos cresçam novamente quando a químio cessa. Quando acaba o tratamento quimioterápico, depois de alguns meses, o cabelo volta a crescer, algumas semanas depois do término da químio, porque essas células dessa região do bulge, que a gente chama, são células que vão fornecendo as células para o cabelo voltar ao funcionamento normal. O que acontece é que alguns tipos de quimioterápico afetam essa região e aí acaba que os cabelos podem não crescer na quantidade que era antes, na densidade que era antes, né? Mas isso não é tão comum. O mais esperado mesmo é haver uma queda, como a gente vê nesse caso, que é depois do primeiro ciclo de uma quimioterapia com taxanos, esse paciente apresentou uma queda intensa dos cabelos, mas o que se espera é que depois da quimio esses cabelos cresçam. E aí, como que ocorre essa repilação após a químio? Então, uma coisa que ficou muito na mídia foi na época que o Reinaldo Gianecchini, esse ator, passou por um tratamento quimioterápico para linfoma, né? Então, ele perdeu os cabelos, ficou careca, e depois, quando os cabelos cresceram mais encaracolados. E depois ele foi ele foi reduzindo esses cachos, né? Tendendo a voltar um pouco ao padrão inicial dele. Então, como que ocorre, né, essa repilação? Como eu falei, a químio, ela afeta essas células que estão se dividindo aqui na base, né, da nossa unidade do pelo. E aí, os melanócitos, que são as células que dão cor, também podem ser afetadas. Quando o cabelo vai crescer, depois da químio, ele pode crescer acinzentado, esbranquiçado, e depois ele vai pegando a cor natural. Mas quando ocorre um dano nessa região, né, que são as células que a gente chama progenitoras, as células do bulge, pode ocorrer uma espécie de cicatriz, em algumas áreas o cabelo não crescer como antes. E quando esse cabelo cresce, em algumas pacientes, em cerca de 2/3 dos pacientes, pode ocorrer uma mudança global. Alguns pacientes percebem mudar a cor, outros percebem mudar a textura, era mais fino, ficou mais grosso. Outros podem perceber mudar mesmo a ondulação. Essa foi uma paciente que eu atendi, ela me mostrou uma foto de antes do tratamento do linfoma e depois do tratamento, o quão mudou, né? Ela ficou com cabelos cacheados, né? Então é praticamente uma nova mulher. E isso pode acontecer, alguns pacientes têm uma alteração mais persistente, outros mais temporários, mas é comum a gente ver algumas mudanças. E aí vem a pergunta, né? Quando a gente fala de tudo isso, né, de cair cabelo, impacto social, na autoestima, a possibilidade de mudar os cabelos, a gente precisa saber como evitar tudo isso. É importante, né, a gente encontrar um jeito de passar pelo tratamento do câncer sem perder os cabelos. Então, a medicina vem, ao longo dos últimos anos, né, 30, 40 anos, estudando
uma forma de prevenir a queda de cabelos durante a quimio. Então, o que tem de mais eficaz atualmente é a técnica de resfriamento do couro cabeludo. É uma técnica que aqui no Brasil tem sido usada desde 2015, 2016, né? Foi quando foi aprovado e começou a ser mais disseminado no Brasil o uso desse aparelho de resfriamento. Então, realmente o que tem de evidência que mais tem chance de preservar os cabelos durante o tratamento. Então, esse equipamento é uma máquina aqui, a Paxman, é uma máquina que refrigera um líquido que circula por essa tubulação até uma touquinha de silicone, depois eu mostro com mais detalhes. E tem também a touca gelada, né, que é uma touca que tem um criogel, que ele fica numa temperatura menos 25, menos 30 graus, e o paciente tira e põe ao longo durante a sessão, né, de quimioterapia para tentar resfriar o couro cabeludo. E existem outras técnicas no mundo, tem esse outro tipo de touca, tem também uma outra máquina de guinitana e também tem uma máquina de ar frio brasileira, que a gente está aguardando os estudos de eficácia para ver se funciona tão bem quanto as outras máquinas e as outras toucas. Em relação à máquina Paxman, que foi uma que eu tive a oportunidade de trabalhar por 4 anos lá no CPO, aqui em São Paulo, essa máquina, ela é uma máquina inglesa, tem um sistema de computadorizado para manter a temperatura estável desse líquido que circula a cerca de menos 4 graus. Então, esse líquido, ele vem para essa touca de silicone que está aplicada no couro cabeludo do paciente e em cima vem essa de neoprene, para manter o isolamento, né, térmico, tentar preservar o mais frio possível e também deixar a touca bem adaptada no couro cabeludo, que isso é muito importante. Então, de onde vem essa ideia de resfriar o couro cabeludo? Como que isso funciona? Então, essa técnica, ela gera o que a gente chama de vasoconstrição. O sangue que circula pelos vasos sanguíneos na pele do couro cabeludo, ele sofre uma redução de fluxo com o frio. Isso a gente observa quando a gente está numa temperatura muito fria ou quando a gente segura uma coisa muito gelada, a mão fica pálida, né? Reduz o fluxo sanguíneo ali. Então, esse é o mecanismo que ocorre quando você resfria o couro cabeludo. Então, gera uma temperatura muito baixa ali em contato com a pele, reduz o fluxo sanguíneo, e aí menos quimioterápico é distribuído ali no pelo, como a gente viu, né, pelos vasos sanguíneos. E aí, então, se menos quimioterápico atinge o pelo, há uma chance maior de preservar os cabelos do efeito danoso do quimioterápico. Então, normalmente o paciente começa esse resfriamento meia hora antes da infusão da químio, lá na sala de infusão, no centro de oncologia, e ele fica com esse resfriamento durante toda a infusão e fica por um tempo a mais. Depois que termina a infusão do medicamento, ele pode ficar por 1h30, 2 horas, dependendo do protocolo. Então, isso é algo que realmente aumenta o tempo de sessão do paciente, mas com o objetivo de preservar os cabelos. Então, o resultado, o que a gente vê com essa técnica é que vai depender de vários fatores. Depende do paciente, depende do tipo de químio, da dose, se são muitos quimioterápicos juntos ou um só. Enfim, tem várias coisas. E também é importante o contato muito, muito firme ali, muito próximo mesmo no couro cabeludo. Se alguma área perde o contato, aí há uma chance de ter a queda de cabelos naquela região. Então, toda a equipe de enfermagem tem que ser muito bem treinada, e o paciente dá esse retorno, se estiver sentindo que não está resfriando naquele local. E o que a gente vê, assim, em relação a câncer de mama, que as pacientes dividem químio vermelha, químio branca, com a químio branca, que são os taxanos, a chance de preservar a maior parte dos cabelos é muito alta, chega
a 80%, chega a 100%, dependendo do tipo de tratamento e de dose. Ou seja, aquela mulher que poderia fazer a quimio e ficar careca, ela pode preservar os cabelos, não precisar de peruca, nenhum disfarce. Então, isso com a quimio branca dos taxanos, a chance é muito alta, mas a quimio vermelha já não tem essa mesma eficácia. Então, muitas mulheres acabam fazendo a quimio vermelha com resfriamento e aí percebem uma queda intensa dos cabelos. Ela acaba não conseguindo proteger igual. E o que pode acontecer? Alguns pacientes podem sentir dor de cabeça, tontura, mal-estar, por conta desse frio intenso por tanto tempo, né, na sessão. E antigamente tinha preocupação muito grande em relação ao risco disso dar metástase, né, no couro cabeludo, proteger células metastáticas invisíveis a olho nu, e por muito tempo se demorou a aceitar esse tratamento por conta desse receio, né, de ser algo que fizesse prejuízo em vez de benefício. Então, depois de muitos anos de estudos e várias revisões e acompanhamento dos pacientes que fizeram resfriamento durante a químio, especialmente para o câncer de mama localizado, não aumenta risco do paciente vir a ter metástase no futuro, porque fez o tratamento com a touca. Então, isso é muito importante. Para pacientes com doença, com câncer de mama realmente estadio inicial, é o tratamento muito seguro. O que aconteceu na literatura, né, na experiência dos estudos científicos com esse tratamento, é que realmente para pacientes com tumores tipo linfoma e leucemia, que as células doentes circulam e tem mais chance de afetar o couro cabeludo, esse tratamento com resfriamento não é indicado para preservar os cabelos desses pacientes. Então, é importante saber disso, né? Conversar com o oncologista se o seu caso tem indicação para essa técnica, tá? E outras doenças que são agravadas, desencadeadas pelo frio, o paciente deve evitar, tá? E é importante o treinamento da equipe, pacientes com pouco cabelo têm risco de queimadura, porque a temperatura é muito baixa, chega a menos 30 graus, então colocar direto no couro cabeludo, numa área que esteja careca, ou mesmo a testa, a orelha, sem proteção, pode trazer queimadura pelo frio. Então, isso é algo importante do paciente ter esse conhecimento e a equipe também se preocupar e fazer tudo direitinho para não ter esses erros. Então, eu trouxe algumas imagens de um trabalho que a gente levou para um congresso nos Estados Unidos, da experiência do Brasil com a máquina Paxman de resfriamento. Então, fiquei muito feliz de ver que várias pacientes realmente se beneficiaram, essas pacientes com paclitaxel, que é uma quimio branca para câncer de mama, praticamente não tiveram perda de cabelos, né, perdas muito leves, né, e se elas não tivessem feito o resfriamento, poderiam ter sofrido a alopécia bem intensa, né, então foi um caso de sucesso. O Taxotere com ciclofosfamida, a gente teve casos de sucesso, e alguns que tiveram uma queda razoável, aceitável pela paciente. Em relação a uma quimio vermelha com taxano, a gente teve sucesso, então, em alguns casos, o paciente pode ter benefício, então eu sempre falo, se quiser testar, testa, mas sabendo que tem grande chance, às vezes, de não funcionar tão bem. Né? E essa paciente foi um caso muito bonito, que a gente viu que os cabelos cresceram durante a quimio. Então, crescer cabelo durante a quimio, que é uma quimio tão com potencial de causar queda, é algo que não é esperado, mas com a touca a gente viu que houve esse efeito protetor. E aí também teve os casos de insucesso, né? Pacientes que fizeram quimio branca, que a expectativa era de alta resposta de preservação com a touca, mas que infelizmente teve uma queda muito intensa. Esses pacientes optaram por perucas, né, para disfarçar essa área de alopécia. Mas quando a alopécia ocorre, eu não tenho condições de fazer a touca, é um tratamento que os convênios não cobrem, tem um custo,
ou não tem na minha cidade, no centro de oncologia, e acabo que perco os cabelos. Como que eu posso tratar para vir o cabelo mais rápido? Então, existe uma forma da gente fazer os cabelos crescerem mais rápido depois da químio, que é com medicações prescritas pelo médico. Nenhuma medicação dessa deve ser usada por conta própria, mas a título de conhecimento a gente tem o minoxidil, a bimatoprosta, que é para tratar os cílios, e também uma opção é um uso de laser, um tipo de laser que o paciente pode usar de baixa energia, né? Então, aqui é para vocês verem o uso de um colírio bimatoprosta, que trouxe um benefício do crescimento. Essa paciente A, ela não usou o princípio ativo, e a paciente B usou e teve uma resposta bem maior de crescimento dos cílios, mais rápido e mais escuros, né? Aqui é um tipo de fotobioestimulação com laser de baixa energia, baixa intensidade, que a gente pode também usar essa arma durante o período pós-químio, né? Durante a químio, realmente, essas medicações não são eficazes, o que pode ser tentado, como eu falei, é a touca. E, às vezes, o cabelo não volta na totalidade após a químio, né? Então, é algo que está sendo estudado, algum tipo de paciente persistir com queda após a químio. Então, após 6 meses, já se espera um retorno completo dos cabelos. Caso ocorram essas áreas de falhas, a gente tem uma possibilidade de uma queda de cabelos mais persistente. E tem sido estudado que com mulheres com câncer de mama, essa incidência é até mais alta do que a gente imaginava, né? Então, é algo que a gente tem que acompanhar e realmente incentivar, quando se pode, usar um método preventivo, como a touca, a máquina, é importante. Algumas crianças passam por esse processo quando tratam doenças hematológicas, transplante de medula, e aí isso pode ocorrer, uma queda de cabelos mais persistente, tá? Às vezes as sobrancelhas persistem, mas isso é uma incidência menor, tá? E outros pelos também. E aí tem uma forma de tratar esses pacientes, embora não existam protocolos ainda definidos, mas a gente tem algumas opções de tratamento, então pode ser conversado com o seu médico para ver qual tipo de tratamento vai ser indicado para o seu caso, né? E é importante também, quando a gente fala de cabelos, existem tantas coisas que afetam os cabelos depois do tratamento quimioterápico, que não pode ser só taxado do remédio em si, do tratamento do câncer em si. Tem que ver anemia, deficiência de ferro, como que anda a saúde geral, a dieta, a nutrição, e em vários outros aspectos a gente avalia, né, a pessoa. E uma opção também de medicação para esses casos de alopecia persistente. E quando a gente fala de câncer de mama, talvez aqui tenha pacientes que não tenham câncer de mama, mas a gente vê bastante o câncer de mama no Brasil, né, o câncer na mulher, e a gente vê também que outros tratamentos podem levar a queda de cabelos nessas mulheres. A radioterapia é feita para metástase no sistema nervoso central, o bloqueio hormonal, que algumas mulheres têm que fazer quando tem receptor de estrógeno positivo, então faz um bloqueio por 5 a 10 anos. Esses medicamentos podem levar a queda de cabelos, e algumas medicações mais novas, né, o palbociclib, ribociclib, também podem interferir no ciclo capilar. E para todos esses casos, existe uma possibilidade da gente acompanhar na dermatologia e ajudar o paciente a melhorar. Então, essa é uma, assim, resumindo tudo que eu falei, né, a gente sabe que esse efeito da quimioterapia nos cabelos é muito angustiante, vai depender do tipo de químio, não é igual para todo processo, não é igual para todo mundo, mas a gente vê que muitos quimioterápicos levam a essa queda. Existe essa fragilidade dos cabelos que ocorre, a queda pode ser mais intensa nas primeiras semanas. O resfriamento é uma opção para alguns pacientes e é importante ter esse conhecimento, perguntar se você pode fazer no seu caso, no seu centro de oncologia, se tem disponível. As mudanças podem ocorrer após o término da químio,
como eu falei, mudança de cor, textura, algumas são temporárias, outras podem ser persistentes e vai requerer uma adaptação a esse novo momento de vida. E esse caso de alopecia persistente a gente está estudando, e é algo que a gente também pode acompanhar o paciente que percebeu uma redução do volume do cabelo quando terminar esse processo de químio. E procurem um dermatologista bem formado. Em São Paulo, cada vez mais existem dermatologistas que estudam essas doenças causadas pelo tratamento do câncer, isso também em outros estados. Então, que todo o Brasil possa contar com esse trabalho que eu faço e que vocês estejam sempre acolhidos e se sintam cuidados, né, por um profissional para cuidar desse aspecto que é tão importante no tratamento, tá bom? Então, aqui alguns artigos que eu publiquei, a equipe do Onco e Pele, a gente tem um Instagram para falar sobre os eventos adversos, e eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês, o que vocês tiverem aí de questionamento. Muito obrigado por compartilhar todas essas informações, toda essa sua experiência, essa sua bagagem, né, no acompanhamento desses pacientes, né, e assim, a gente vai passar um videozinho, em seguida eu vou passar algumas questões, algumas perguntas dos nossos ouvintes, e a gente, então, se a senhora puder respondê-las, né, e então a gente só vai passar um videozinho rapidinho, e aí a gente retorna para as questões. É a sua companheira na jornada contra o câncer. Uma plataforma onde você, paciente, pode registrar seus sintomas e receber acompanhamento de uma equipe de saúde onde você estiver. Você também pode tirar suas dúvidas gratuitamente com uma equipe de saúde composta por enfermeiro, psicóloga e nutricionista. Olá, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou enfermeira, especialista em oncologia, faço parte do time da WeCancer, realizo diariamente o acolhimento, atendimento, suporte e também o acompanhamento do paciente com câncer e seus familiares. É muito importante durante o dia a dia a gente realizar esse acolhimento por quem está passando pelo impacto da doença em si, que é o câncer. Para você ter esse atendimento, basta você entrar em contato conosco através do nosso aplicativo ou das nossas redes sociais. Na Cancerpedia, você conta com diversas informações ricas e confiáveis sobre o seu tipo de câncer, sintomas e tratamento. Você também pode organizar seus medicamentos e receber lembretes na hora de tomá-los. Com a agenda, fica ainda mais fácil organizar todos os seus compromissos no hospital. Além de tudo isso, você ainda pode fazer parte de uma rede de apoio, conhecendo outros pacientes com câncer em nossas rodas de conversa online. Tudo isso gratuitamente. Baixe nosso app na Google Play ou na App Store. Sua jornada também é nossa. Olá, então vamos para algumas questões, né? Eu queria, vou selecionar algumas aqui, que eu não sei se vai dar para a doutora responder todas, né? Mas a Ana mandou a seguinte pergunta, que após o uso do Abraxane e o Tecentriq, né, os cabelos dela não nasceram
os cabelos, não nasceram mais cabelos, somente ficou brancos e sem vida. O que ela deve fazer? Então, Ana, a gente precisa avaliar realmente como era a sua foto do seu cabelo antes e como ele está hoje. Né? Alguns impactos que ocorrem no tratamento do câncer nos cabelos, eles podem ser mais persistentes. Então, vai depender da nossa avaliação e de como é comparativamente como era antes. E alguns eventos a gente consegue modificar. De repente, avaliar a questão nutricional, algum suporte de suplementos vitamínicos. Na dermatologia, a gente pode usar desde suplementos com colágeno, com nutracêuticos, vitaminas que podem ser usadas para melhorar a textura do fio, silício. E realmente é importante avaliar, fazer uma avaliação geral do seu estado de saúde, exames de sangue, avaliar como está a tireoide, ferro, várias coisas que podem trazer algum impacto no cabelo. Lógico que um processo quimioterápico afeta bastante, mas é importante a gente entender todo o seu histórico, entender também através dos exames como você está hoje, e aí, de alguma maneira, dar alguma suplementação, fazer algum tratamento que possa te ajudar. Então, procure um dermatologista, né, que possa dar esse apoio. Bom, próxima é do Jean Marcos, né? E ele comenta que já viu algumas discussões entre especialistas, congressos e até mesmo alguns estudos científicos que trazem dados muito baixos sobre metástases no couro cabeludo, nos pacientes que usam touca, né? E ele quer saber como estão esses dados hoje. Então, teve uma revisão, Marcos, mais recente, que mostrou assim, que os pacientes que fizeram tratamento com touca, pacientes com câncer de mama, e que apresentaram futuramente metástase no couro cabeludo, essa taxa esse percentual de paciente que apresentou esse evento, né, depois do tratamento, ele foi muito próximo do percentual visto em pacientes que não fizeram o tratamento de resfriamento do couro cabeludo. Então, estatisticamente, não se coloca diferença nos pacientes que usam a touca e nos que não usam, quanto ao risco de metástase no couro cabeludo, quando se fala de câncer de mama em estadiamento inicial. Agora, pacientes que já têm uma doença metastática, eles têm um maior risco de ter metástase no couro cabeludo com a proteção do cabelo com a touca. Então, é algo para ser discutido com o oncologista, porque às vezes o paciente está num cenário de doença metastática, doença avançada, e os cabelos representam muito para ele nesse momento, né? Para o paciente nesse momento. E então tem que discutir o quanto isso vai ter o ganho, o custo-benefício nesse caso. Tem pacientes que acabam optando por usar, porque já estão num cenário de doença avançada, um tratamento paliativo, e eles querem ter opção, pelo menos, de preservar os cabelos, né? Então, nesses casos, isso pode ser discutido com o oncologista. Agora, o que está realmente contraindicado é leucemia e linfoma. Então, atualmente, a gente não indica o tratamento para esses pacientes que têm uma chance de cura enorme, em muitos casos, né, com a químio, porque esse tipo de tumor teve, sim, recidiva com metástase no couro cabeludo, porque passou pelo processo de resfriamento. Então, para esses pacientes, de forma alguma, é indicada atualmente a preservação dos cabelos, tá bom? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada, doutora. Posso fazer mais uma?
Então, a Maria Helena pergunta o seguinte, se existe alguma contraindicação ao uso da touca de resfriamento. Então, acho que a senhora acabou de, né? Mas... uma contraindicação importante, formal, Simone, é isso, da leucemia e do linfoma. A gente sabe que alguns pacientes com linfoma acabam insistindo para fazer, isso mas assim, eu já discuti com um grupo internacional que eu faço parte em relação a esse tratamento, né, de resfriamento, e em outros lugares do mundo se evita fazer a touca de resfriamento no tratamento de leucemia e linfoma. Em relação a outros eventos, você tem uma enxaqueca desencadeada pelo frio, uma urticária desencadeada pelo frio, doenças que pioram com o frio ou são desencadeadas pelo frio, criagutinemia, que é uma doença rara, doenças essas que você realmente piora com o frio, aí não dá para fazer, tá? E é isso que eu falei do paciente com doença avançada metastática, tem que conversar com o oncologista para avaliar caso a caso. Ele é mais indicado para esses tumores que a gente fala, são os tumores sólidos, né? O câncer de mama, ovário, em doença em estadio mais inicial. Obrigada. Temos mais uma aqui. Eu acho que é a Meire Cristina Bezerra. Se eu estiver errada, Meire, por favor, me corrija, me desculpa, né? Nossos pacientes do SUS não têm, no momento, essa opção da touca. Como poderíamos ajudá-la a superar este momento do tratamento? Bom, Meire, isso é muito importante, né? A nossa realidade no enfrentamento do câncer passa por essa diferença de acesso a tanta coisa, né? Acesso aos novos medicamentos, de acesso a toda essa estrutura que existe de apoio que muitas vezes o paciente não tem, né? Então, a crioterapia muitas vezes não é acessível a esses pacientes. Existem empresas que até alugam essas toucas geladas, mas falando de paciente do Sistema Único de Saúde, é um investimento muito alto, né? Então, o que a gente pode fazer? Existem grupos, existem ONGs de apoio ao paciente, à autoestima, tem o Instituto Quimioterapia e Beleza, que ajuda com o banco de lenços. Então, essas pacientes, elas têm que ter a autoestima elevada com outros artifícios, né? Tem grupos de doação de perucas, tem centros que distribuem essas perucas, lenços, toucas. Então, a gente tem que encarar esse momento da melhor forma possível, com o disfarce que ela precise, e algumas vezes o que eu vejo também é que o impacto da queda de cabelos é muito no início, né, porque é tudo muito novo, é muito turbulenta, muita informação, e eu vejo muitas pacientes que ao longo do processo, elas vão se fortalecendo, acho que a Simone também, com a experiência dela como psicóloga, deve ver isso, então muitas vezes depois que o processo inicial se instala e passa aquele furacão, a paciente vai se fortalecendo diante do tratamento, diante da doença, e o cabelo passa a importar menos, né? Mas a gente tem esses grupos importantes que dão esse apoio. Bom, finalizar aqui, o Luiz também está nos parabenizando aí pela iniciativa e falou que essas informações foram muito esclarecedoras, né? Ah, obrigada, Luiz. O Luiz Pátoli. Enfim, eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos ouvintes, e a Meire, né, aquela que tinha colocado aquela pergunta, né, sobre o SUS, ela fez um comentário também, verdade, muito difícil, gostaria, se possível, o acesso a estas ONGs, né, que dão apoio aos pacientes, e agradeceu muito a doutora Gisele. Obrigada. A gente pode depois, Simone, com a equipe do iCancer, disponibilizar os links para esses grupos de apoio. Claro. A Meire pode entrar em contato conosco, que aí a gente pode passar essas informações
né, pelas nossas redes aí. Enfim, doutora, eu queria agradecer imensamente a sua presença, em nome de toda a nossa equipe, né, em nome da WeCancer. Realmente as informações foram extremamente esclarecedoras, né, e, nossa, foi uma honra, um privilégio estar aqui nessa noite com você, se é que eu posso te chamar de você. Por favor, né? Simone. Muito obrigada. A gente que agradece, foi realmente um privilégio tê-la conosco, né? Foi um momento muito especial. Eu queria também informar aqui os ouvintes que nós vamos deixar um formulário para avaliação, né, dessa live, e pedir para que todos continuem aí acompanhando, porque nós teremos mais lives, né, e nos acompanhando nas nossas redes sociais e etc. Queria finalizar, então, agradecendo a doutora. Queria saber se a doutora gostaria de falar mais alguma coisa antes de finalizar. Eu quero agradecer mais uma vez ao convite. Obrigada, Simone, por ter estado juntas aí, né? Por termos estado juntas nessa noite. Quero deixar todos esses meus contatos para vocês, o @oncoipele, é um projeto que a gente quer que atinja o Brasil, que a gente sabe que é só com informação que a gente consegue, né, o esclarecimento, informação de fontes confiáveis, porque quando vai no Google a gente acha de tudo e muitas vezes se perde. Então, com o WeCancer, com vários institutos de apoio ao paciente, o OncoIPele, a gente espera atingir todo o Brasil e dar o nosso apoio a vocês que estão passando nessa jornada do tratamento do câncer. Um grande abraço. Eu que agradeço, e então aqui a WeCancer é muito importante ouvir a opinião de vocês, então eu gostaria de pedir para que todos pudessem responder aí o nosso link, né, e a gente está trabalhando aí para criar cada vez mais conteúdos de qualidade para todos que nos acompanham, né, e divulgam aí o nosso trabalho. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, né, eu agradeço imensamente em nome da WeCancer e parabéns pelo seu trabalho. Realmente é fantástico, é incrível. Obrigada, Simone. De vocês também. Que a gente faça muitos eventos juntos. Com certeza. Muito obrigada a todos e uma boa noite.